Bom, boa tarde a todos e todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer por estar participando desse GT. É a minha primeira vez no colóquio como comunicadora. Já tinha ido como ouvinte na edição de Bauru. E atualmente, então, eu faço mestrado em Memória Social e Patrimônio Cultural na Universidade Federal de Pelotas. Falo aqui do interior do Rio Grande do Sul. E vou apresentar esse estudo, então, intitulado Vestuário e Memória, Construções Identitárias. Ele é um estudo que é uma reflexão que foi gerada da disciplina Memória e Identidade, e a partir dessa reflexão ele começou a incorporar a estrutura da minha dissertação também. Pode passar o slide, por favor. Então, eu tenho como objetivo desse estudo fazer essa reflexão sobre o vínculo que existe entre o vestuário, a memória e a identidade, e identificar como que o vestuário pode agir sendo um fator tanto construtor quanto desconstrutor da identidade. Pode passar, por favor. Inicialmente, então, eu trago dois conceitos que são basilares para a minha dissertação. Esse primeiro, que é do antropólogo francês Joël Candot, que ele fala: sem memória, o sujeito se esvazia, vive unicamente o momento presente, perde suas capacidades conceituais e cognitivas, sua identidade desaparece. Na obra intitulada Memória e Identidade, o autor ele trata como se o indivíduo, quando ele perde a memória, a identidade dele também desaparece, que são dois elementos indissociáveis. E também trago esse outro trecho do autor Peter Stalibras, que no livro Casaco de Marx, Roupa, Memória e Dor, ele comenta: a roupa tende, pois, a estar fortemente associada à memória. Quando a pessoa está ausente ou morre, a roupa absorve sua ausente presença, considerando então que esse objeto carrega a presença de quem já partiu. Pode passar, por favor. Então, ao longo desses dois estudos de casos que eu vou apresentar, eu quero responder as seguintes perguntas. A roupa pode ser considerada um elemento auxiliar na construção da identidade e um suporte que conserva e evoca as memórias? Partindo do pressuposto de que qualquer objeto pode ser considerado um suporte de memória, nesse estudo será identificado alguns elementos que caracterizam essa roupa como um suporte memorial e que, consequentemente, está ligado à construção identitária, né, como o Candot traz no conceito dele, e visto também que do que o Stalibras fala, dessa função que a roupa tem essa carga da presença do ausente, essa importância essa característica. Pode passar, por favor. Então, a roupa como um fator identitário pode ser analisada desde o início dos tempos, né, de acordo com a teoria criacionista, considerando o pudor como um dos fatores de surgimento da indumentária, do vestuário, na verdade, seria aqui o mais correto, mais adequado, e entende-se que despir o uma forma de constrangê-lo e de tirar o seu referencial identitário. Então, é uma forma de fragilizá-lo, né, despir o agente. Pode passar, por favor. Para conseguir, então, compreender esses conceitos dessas três áreas de estudo, da memória, do vestuário, da identidade, eu trago dois estudos de casos distintos, para que a gente possa visualizar essa aplicação e como esses conceitos podem se relacionar. O primeiro, então, é o paletó do pijama que o ex-presidente Getúlio Vargas vestia no momento em que ele se suicidou. Essa imagem à esquerda eu retirei do Instagram oficial do Museu da República. É um objeto têxtil musealizado e que faz parte do acervo desse museu. E o segundo estudo é sobre os uniformes das vítimas dos campos de concentração. Aqui na direita temos a imagem de um uniforme de um preso político, identificado pelo triângulo costurado no casaco. E essa imagem também foi retirada do Instagram, mas nesse caso do Instagram do Memorial de Auschwitz-Birkenau, e essa peça faz parte do acervo do memorial. Pode passar, por favor. Então, nesse primeiro caso, que trata da vida social do pijama de Vargas, trazendo a presença do indivíduo que já está ausente, eu trago uma citação do release da exposição do Museu da República que fala:
Colocar uma roupa de dormir e preparar-se para a morte é um gesto simbólico e enigmático. Ou seja, esse rito que a roupa vivenciou com o sujeito foi o que atribuiu o valor simbólico a ela já. A roupa de dormir guarda a memória do fim e do começo do dia. Através da mediação que nós fazemos com os objetos, relacionado a esse objeto, é que nós podemos fazer essa guarda da memória, tanto do fim quanto do início do dia. Então, no caso desse objeto musealizado, que representa um ex-presidente da República, ele poderia ser encaixado no que o Michael Pollock chama de memória nacional ou memória oficial, que trata dessa memória como algo que representa uma nação. E por que nós guardamos esses tipos de objetos? A autora, a Cristina Bruno, ela comenta que objetos musealizados são guardados para que a gente possa preservar referências culturais que permitam construir o processo histórico e identitário da sociedade. Porém, ao longo do tempo, existem alguns questionamentos que vão surgindo, que é representar quem? É memória nacional para quem? Porque a maioria desses objetos, quando eles são musealizados, muitas vezes são através de interesses políticos, da mesma forma que muitos objetos e documentos de esquecimento. Bom, por esse objeto ser um objeto têxtil, e nós sabemos que os materiais são frágeis para a exposição em tempo integral, tentando preservar e conservar essa peça, o museu colocou esse pijama como uma exposição periódica, em que em certos momentos ela fica exposta e outros momentos ela fica acondicionada na reserva técnica do museu, visando prolongar essa vida social da peça. Pode passar, por favor. Bom, no caso anterior, nós vimos um exemplo de uma memória nacional e uma forma de construir e preservar essa identidade de uma sociedade. Agora, nesse caso 2, que é sobre os uniformes das vítimas de campos de concentração, em especial Auschwitz e Birkenau, nós vamos falar sobre um objeto que serve para um registro material das memórias traumáticas do que foi vivido nesses campos de extermínio. A uniformização foi um fator que pôde gerar tanto a desconstrução quanto a construção identitária do indivíduo e do coletivo. Nós podemos perceber isso quando o químico alemão e sobrevivente Primo Levi, ele traz na obra dele É Isto um Homem?, que a primeira impressão que ele teve quando ele chegou em Birkenau é que todos os prisioneiros uniformizados, eles eram fantasmas. Porém, na chegada, esses prisioneiros eles passam por um rito de higienização, vamos assim chamar, onde são retirados todos os pertences deles, tudo que distinguia eles como indivíduo, fora daqueles muros do campo, e após essa higienização, eles são todos uniformizados e passam também por uma sessão de aparar a barba, o cabelo, eles ficam todos iguais. E é aí que o Levi, depois desse rito, ele consegue perceber, junto desses outros prisioneiros, que é como se ele estivesse olhando um espelho, porque todo mundo estava igual, é como se todos perdessem a sua identidade e tendo esse caráter de desconstrução através dessa uniformização. Porém, apesar do caráter de desconstrução, que, como Kandô fala, que da forma de fragilizar a vítima através do sequestro de objetos que evocam a vida exterior, que é, ao mesmo tempo, um sequestro da identidade, após algum tempo imerso já no campo de concentração, o Levi também conseguiu identificar a forma que esses uniformes construíram grupos, construíram um fator identitário e hierarquizaram. Porque, por exemplo, lá dentro tinham grupos de prisioneiros, criminosos, prisioneiros políticos e os prisioneiros judeus. E através dos casacos, onde ficava costurada a identificação pelo número, também tinha uma identificação de símbolo, que era, como a gente viu anteriormente na foto dos uniformes, tinha um triângulo vermelho, na foto estava amarelo por causa do desgaste do tempo, que era dos políticos, tinha a estrela de Davi, que é o dos judeus, e essa forma de diferenciar as pessoas dentro do campo também era uma forma de oprimir, porque no inverno, por exemplo, na Polônia, que é um inverno rigoroso, nós sabemos, os presos políticos e os criminosos, eles recebiam casaco de lã, eles recebiam todo um atendimento diferenciado dos judeus, que trabalhavam na mesma temperatura que os demais,
só que usando apenas uma camiseta, um casaco de brim e uma calça de brim, e os tamancos de madeira. Então, esses objetos expostos lá no Memorial de Auschwitz, eles trabalham contra o esquecimento dessas atrocidades que foram realizadas pelo regime nazista, e eles eternizam também as vítimas que por ali passaram. E aí eu me questiono por que o vestuário é algo que impacta tanto o visitante. Eu acredito que seja porque essa é uma peça que está impregnada nas nossas vidas, está dentro da nossa rotina e nos molda a nossa identidade antes mesmo da gente nascer, porque ela está nos construindo através dos nossos pais, que muitas vezes constroem os enxovais dos bebês, atribuindo cores, dependendo dos pais, que podem identificar nas ultrassom qual é a sexologia do bebê, e podem colocar rosa para a menina ou azul para menino, e também porque o vestuário ele nos protege dos primeiros impactos. É como se fosse a nossa segunda pele e uma extensão dos nossos corpos. Pode passar, por favor. Bom, agora eu estou quase terminando já, e eu trago duas citações aqui para que a gente possa refletir. A primeira é da Merlo e Rame, elas ressaltam que a memória marca, demarca, remarca, e nesse sentido a nossa identidade está em questão, bem como que fala o Kandô, né, que a memória vai nos modelando e vai modelando a nossa identidade ao longo que vai passando. E considerando o pensamento das autoras, é possível compreender também a importância que existe na ação do esquecimento, porque a memória e o esquecimento eles são complementares. Nem sempre o esquecimento é algo negativo, ele pode servir muitas vezes como uma manutenção da nossa saúde mental, e também porque nós só lembramos quando nós esquecemos. E o Kandô traz essa dualidade entre a memória e o esquecimento, que ele fala que há nisso uma oposição trágica e paradoxal entre a amnésia que permite a sobrevivência, mas que enfraquece o sentimento de identidade, e a memória que, uma vez retornando, tal como um câncer luminoso, vem devorar a vida da pessoa. Então, existem alguns acontecimentos que nós precisamos esquecer, através dessa seleção que nós fazemos, do que conservar e do que descartar, e preservar também, e também para que a gente possa formar novas memórias. Pode passar, por favor. Bom, então, através desses apontamentos que eu trouxe, tem algumas considerações finais que nós podemos já observar. Essa pesquisa, então, ela pode-se perceber os fatores que evidenciam a relação do vestuário como um desconstrutor e um construtor identitário, como no caso dos uniformes, que foi comentado, e o vestuário como objeto encarregado de não deixar cair no esquecimento as memórias traumáticas das vítimas dos campos de extermínio. Também pode-se concluir, através das percepções, a relação existente no vestuário como um objeto representante da memória nacional, musealizado, preservado e conservado, uma peça de roupa eternizada na história social do país. Pode passar, por favor. Bom, essas foram as referências bibliográficas que eu utilizei para a construção desse estudo. Eu gostaria de agradecer novamente pelo espaço disponibilizado para que eu pudesse compartilhar essa minha pesquisa. Espero não ter ultrapassado o tempo estipulado e fico aqui à disposição de todos para o debate.